Quem trouxe a Bíblia pode abrir comigo em 1 Tessalonicenses 1, do 5 ao 7. Diz assim: Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes. Nessa noite, a gente fez uma dinâmica de imitar a pessoa que estava aqui na frente. Como falaram aí já, para a primeira pessoa foi muito fácil. Mas para a última, foi meio complicado. Hoje eu quero falar com você sobre seguir os passos de Jesus. Sobre ser igual a Jesus. E assim como você teve que imitar a pessoa aqui na frente, nós temos que ser assim na nossa vida com Jesus. Nós temos que caminhar e imitar Jesus todos os dias da nossa vida. Então, como nós sabemos, essa história com Jesus, essa história com Deus, começou lá no jardim. Então, estava tudo ótimo. Adão e Eva tinham intimidade com Deus, eles caminhavam com Deus. E aí, o pecado entrou no mundo. Eles desobedeceram. E tudo que nós conhecemos como pecado veio disso. E aí, como nós sabemos, Jesus veio para a Terra, nasceu, viveu como nós, morreu por nós para nos dar a vida eterna. E só isso já é uma coisa incrível, vocês concordam? Só isso já é um motivo de gratidão, já é uma coisa assim, uau! Mas tem mais uma coisa. Jesus não só veio aqui, viveu, ensinou e tal, e morreu por nós, nos deu a vida eterna, mas ele também deixou uma missão para mim e para você. E muitas vezes, no meio da nossa rotina, você tem um trabalho, você tem uma faculdade, você tem que tirar uma nota boa em matemática, você esquece da missão que Deus deu a você. Que você não está aqui nesse culto simplesmente porque é um culto de jovens e é super legal e tal, ou que você está aqui no louvor porque você gosta de cantar, você dança, ou você vem à igreja simplesmente por uma rotina. Você está aqui na Terra por uma missão. E essa missão é igual para todo mundo. A gente falou aqui na igreja sobre propósito, sobre descobrir o nosso propósito, mas essa missão é igual para todos nós. E essa missão é o seguinte: ser igual a Jesus. Essa foi a missão que ele deixou para a gente. Então, hoje eu quero falar para você 3 coisas que nós precisamos para seguir os passos de Jesus. E a primeira coisa é não aceitar uma vida normal. Se você está com a Bíblia, eu queria te pedir para abrir comigo em João 14, 12. Que diz assim: em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Eu quero que você imagine na sua mente tudo que Jesus fez aqui na Terra. Ele orou por pessoas, curou enfermos, ele ensinou. Quando nós olhamos para a vida com Jesus, eu acredito que você também fica assim como eu, achando extraordinário. Tipo, olha o que Jesus fez, olha quem ele era. Assim, eu não tenho nem palavras para explicar quem Jesus era. Mas ele disse uma coisa muito interessante, que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Isso significa que eu e você, nós não podemos aceitar uma vida normal. Sabe, o quão normal tem sido a sua vida? Eu parei para pensar nisso essa semana. Semana retrasada aconteceu uma experiência comigo. Que eu estava no ônibus e eu costumo sempre ouvir música dentro do ônibus. Sempre. Quem me conhece sabe que eu faço playlist de tudo, gente. Eu tenho playlist para lavar louça, entendeu? Eu tenho playlist para brincar com meu irmão. Eu tenho playlist para tudo que vocês possam imaginar, eu tenho uma playlist. Então, em qualquer lugar que eu posso, eu estou ouvindo música lá com meu fone. Mas nesse dia, quando eu desci no terminal, eu senti... para você entender, Deus não falou comigo assim, tira o fone de ouvido. Não foi isso que aconteceu. Às vezes você não faz nada porque você fica esperando que Deus fale assim, exatamente aquilo que você tem que fazer no seu ouvido. Mas o que eu senti foi uma impressão do Espírito Santo. Eu senti algo no meu coração que eu deveria tirar o fone e começar a prestar atenção no que estava acontecendo naquela tarde. E aí, eu entrei no Itaipava. Gente, quem já andou de Itaipava que levanta a mão? É lotado ou não é? Eu entrei no ônibus de Itaipava e sentei, e quem já andou, todo mundo aqui levantou a mão, tu vê um lugar, o que você faz? Senta, né? Ou você fica esperando a outra pessoa sentar? Gente, ninguém faz isso, né? Concorda comigo? Então, eu, como uma boa andadora de ônibus, cheguei no ônibus e a primeira coisa que eu fiz foi, vou ir lá sentar, vou sentar lá atrás que ninguém vai roubar meu lugar, entendeu? Fui lá, sentei lá atrás e tal.
E começou a entrar gente, entrar, e ninguém sentava do meu lado. Eu falei assim, gente, não é possível. Eu tomei banho, entendeu? Eu tô cheirosa. O que está acontecendo? Por que ninguém sentou do meu lado? E aquilo já foi gerando algo no meu coração. Tem algo para acontecer. E andaram 2 pontos e o ônibus estava lotado e ninguém sentou do meu lado. Não. Tem alguma coisa acontecendo. Mas eu só percebi isso, que tinha alguma coisa acontecendo, porque eu estava atenta às impressões do Espírito Santo. Se eu estivesse vivendo a minha vida normalmente, preocupada com a minha rotina, eu provavelmente não teria percebido nada, tá? Tá bom, ninguém sentou do meu lado, tipo, que bom que ninguém sentou do meu lado, aquelas que gostam de ficar sozinha no ônibus. Mas uma menina chegou no 3º ponto e sentou do meu lado. Tá, até aí tudo bem, né? Falei, ok. E essa menina puxou um assunto comigo do nada. Ela falou, nem lembro o que ela falou, gente, mas sei lá, vou dar um exemplo. Tá calor hoje, né? Tá calor hoje. Mas eu não respondi ela como se eu fosse só, tipo, tá bom, vou responder essa menina para ela me deixar em paz. Não, eu comecei um assunto com ela. E a gente começou a conversar, falar de Itaipava, falar de Petrópolis, falar de várias coisas. E como eu estava ouvindo música no outro ônibus que eu vim, o meu celular desbloqueou e ela olhou, e ela viu que eu estava ouvindo louvor. E ela olhou para mim e falou, de qual igreja você é? Eu fiquei assim, quê? Como assim? Ela, não, é que eu vi que você estava ouvindo louvor. Eu sou da Quadrangular e tal. E aí a gente começou a conversar. E ela me contou que ela antes era da igreja, mas que ela acabou se desviando e tal. E enquanto ela contava a história dela, a primeira coisa que eu senti no meu coração foi, ora por ela. Ora por ela. Aí, né, a gente começa a ficar assim, Deus, mas o ônibus está lotado, Deus. Como é que eu vou orar aqui? Tipo assim, no 700, entendeu? Aí eu já estava pensando assim, se eu pedir para orar por ela e ela rejeitar a minha oração, eu vou descer no próximo ponto. Eu não quero nem saber. Se ela rejeitar, eu vou falar, eu já ia descer ali mesmo e vou descer. Mas eu resolvi atender a impressão que o Espírito Santo estava dando no meu coração. Exatamente por isso. Porque eu não quero viver somente uma vida normal preocupada com a minha rotina. Não era aquela ida de ônibus, não significava mais chegar no lugar que eu estava querendo chegar. Significava orar por aquela menina. Não importava mais onde eu ia chegar, que ponto eu ia descer. E eu olhei para ela e falei, cara, eu não sei, eu estou sentindo aqui, estou te perguntando na boa. Eu posso orar por você? E aí ela olhou para mim e falou, cara, eu estava esperando você falar isso. Gente, naquele momento, eu não sabia, eu pensei assim, eu vou chorar e não vou nem orar por ela, porque assim, aí eu comecei a orar por ela e Deus começou a revelar coisas. Eu comecei a orar por ela por coisas que ela nem tinha me falado, coisas que ela nem tinha dito para mim, que não tinha como eu saber, mas era o propósito de Deus eu orar por ela. E quando eu acabei de orar, ela olhou para mim e ela falou, eu preciso te falar isso para que você saiba que você fez o certo, tipo isso. Ela virou para mim e falou, quando eu entrei nesse terminal, quando eu cheguei aqui hoje, eu estava muito desapontada com várias coisas que tinham acontecido na minha vida, e eu falei assim, Deus, se você existe, tipo, se tem alguma chance disso ser real, faz alguma coisa. E ela virou para mim e falou, eu pensei que ele não ia fazer nada, porque eu estava no ônibus, então, tipo, eu falei meio que por falar, porque no ônibus não tem como acontecer nada. Mas aconteceu. Então, esse testemunho é para que você entenda. Esse testemunho, ele me chacoalhou de uma forma, porque eu comecei a pensar, quantas pessoas eu oro por semana? Em quantos ônibus eu fico olhando para ver se tem alguém que eu possa orar? Quando eu estou na minha faculdade, eu fico observando, eu fico esperando um momento que eu possa pregar? Ou eu só estou ali vivendo, assim, quero chegar logo na igreja, quero chegar logo no meu trabalho, quero acabar logo essa aula. Então, eu quero te dizer nessa noite, para você ser como Jesus, para você seguir os passos de Jesus, você não pode aceitar uma vida normal. Os milagres, as orações, os testemunhos, eles não podem ser uma coisa só na sua vida, tipo, uma saída da rotina, eles têm que ser a sua rotina. Eu não devia estar aqui falando para você que isso aconteceu no meu ano, tipo, essa foi a primeira vez que isso aconteceu no meu ano, eu devia estar falando isso como se fosse uma coisa rotineira, porque tudo o que nós fazemos, Jesus tem que ser o centro. Então, toda saída, quando você for para sua casa agora, você sair da igreja, você está numa viagem missionária. Segunda-feira, quando você for para a escola, quando você for para o trabalho, não sei, é uma viagem missionária. Então, que nessa noite você venha parar de pensar nas coisas simplesmente como coisas, rotinas, mas o momento que você deve ser como Jesus. Então, você pensa, tá, mas
como isso acontece? Como você percebeu que você tinha que orar para aquela menina? Como que você ouviu isso? Isso só acontece com relacionamento. Não tem como as coisas acontecerem na nossa vida sem relacionamento. E isso diz sobre tudo. Não só sobre você orar por alguém, mas sobre como está a sua vida espiritual, como você lida com as coisas. Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, porque eu costumo sempre falar com as minhas amigas não cristãs sobre a importância do devocional na minha vida. E é muito legal, porque eu, do nada, começo a falar com elas, não, porque eu fiz devocional hoje, e aconteceu isso. E essa semana, um dia, tinha um trabalho que estava estressando todo mundo, e uma amiga veio falar comigo, cara, como você não está estressada? E tal, o trabalho, isso. E eu falei, é que eu já fiz devocional hoje, eu tô calma, entendeu? E aconteceu isso. E aí, passou uns 2 dias, teve outro trabalho, e eu estava muito estressada, porque eu acordei, não deu tempo de fazer devocional, eu fui direto para aula. E aí, eu fui reclamar com ela, eu falei, que professor chato, né? Não sei o quê. Não tinha ouvido a pregação de domingo ainda, que tem que guardar a língua, mas fiquei falando que o professor era chato. E aí, ela virou e falou uma frase para mim que, acho que vai ficar marcada na minha vida. Ela falou, Milena, você está estressada ou você só não fez devocional ainda? Aí eu, poxa, é verdade. Então, as coisas na nossa vida, os testemunhos, a nossa calma em lidar com as situações, você orar por alguém, tudo isso que você quer que aconteça na sua vida só vai acontecer com relacionamento. É impossível você ouvir uma impressão do Espírito Santo se você não tem relacionamento com ele, porque a gente se acostuma a ouvir a voz. Então, às vezes você pensa, mas na hora que Deus quiser, Ele vai falar comigo. Na hora que o Espírito Santo quiser, Ele vai falar comigo. Então, eu quero que você imagine uma coisa nessa noite. Vou falar uma coisa aqui para vocês entenderem. Pensa que hoje você descobriu quem é o varão, quem é a varoa da sua vida. Você sabe. Você sabe o nome dele, você sabe onde ele mora, onde ela mora. Você sabe onde ela vai estudar. Você sabe tudo. Você tem, entendeu? Você tem como casar amanhã, tá? Beleza? Pensa aí na sua mente. Aí, você já sabe disso. Você tem como encontrar a pessoa a qualquer momento. Tem como pedir a pessoa em casamento hoje. Você sabe onde ela mora, sabe tudo. Você sabe que ela vai ser uma pessoa incrível para sua vida. Vocês vão ter 10 filhos. Amém? E aí, você vira para essa pessoa e fala assim, olha, a gente pode casar, a gente poderia casar amanhã, mas a gente se esbarra por aí. Se for para acontecer, vai acontecer. Se não for, não vou fazer esforço nenhum, vou deixar aqui no ar. Quem faria isso, gente? Não, vocês não fariam isso, gente. Como assim? Eu tô entendendo. Você encontrou a pessoa da sua vida. Você pode casar com ela amanhã. E você vai falar, se for para ser, será. A gente se esbarra aí num rolê. Ninguém fala isso. Por quê? Porque quando você tem convicção de algo, quando você sabe de algo, quando você sabe que algo vai ser bom para você corre atrás disso. Você busca isso. Você coloca isso como prioridade na sua vida. Então, assim, é Deus. Cara, nós sabemos, nós temos a plena convicção de que Deus pode fazer tudo. Nós temos a plena convicção de que, se você começar a ter um relacionamento com Deus, você pode mostrar para Jesus, para os seus amigos da faculdade. Você pode fazer uma revolução nessa cidade. Você pode mostrar Jesus através de tudo na sua vida. E aí, mesmo sabendo, mesmo tendo essa convicção de, cara, esse relacionamento com Jesus pode me trazer tudo, a gente fala exatamente isso. A gente se esbarra por aí. Se for para ser, vai ser. Se Deus quiser me tocar, se Deus quiser mandar orar para alguém, Ele vai. Eu não preciso ter relacionamento. Mas não é assim que acontece. Você só vai ter uma vida fora do normal, fora da sua rotina, se você colocar Jesus como prioridade. Se essa for a coisa mais importante da sua vida. Eu compartilhei aqui no GC que algumas semanas atrás também aconteceu uma coisa muito doida. Algumas pessoas vão rir de mim, mas eu vou contar mesmo assim. Lá na minha rua, tem 2 lugares onde eu posso pegar ônibus. E os 2 são para mim é muito longe, tá, gente? A minha mãe, a minha avó diz que dá tempo de correr, mas para mim não dá tempo de correr, não. Ou eu pego um, ou eu pego o outro. E, bom, o que eu fazia, né, quando eu mudei para lá? Eu ficava em um ponto e aí eu ouvia um barulho. Quando eu ouvia um barulho, eu falava, vou correr para o outro. Né? Tá vindo barulho, tá vindo ônibus. Eu corria para o outro lado. Quando eu chegava lá, o que vinha? Um caminhão. Eu falava, não, eu jurava que era o barulho de um ônibus. Como assim, um caminhão? E isso acontecia toda hora, gente. Eu voltava para o outro e eu falava, agora é um ônibus, eu tenho certeza. E aí, eu ia para lá, era o quê? Um caminhão.
Ou eu estava no ponto e eu pensava, não, esse é um caminhão. Aí, quando eu via, passava o ônibus. Eu ficava, não, tem alguma coisa errada. E esses dias eu estava vindo para o GC e aconteceu isso. Eu estava no ponto esperando um dos 2 ônibus. E eu ouvi um barulho. Mas eu pensei, não, eu aprendi a ouvir. É um caminhão. Eu tenho certeza. E aí, para minha alegria, quando veio, era o quê? Um caminhão. Eu aprendi a discernir o som. Gente, eu fiquei muito feliz. As meninas do GC ficaram rindo de mim, mas eu contei. Eu fiquei muito feliz. Agora, e aí, eu fiquei no ponto. Aí eu fiquei, não, agora quando for o ônibus, eu tenho que saber ouvir também. E aí eu ouvi, eu falei, não, acho que é o ônibus. Eu mudei de ponto, passou o quê? O ônibus. E eu fiquei muito feliz. Nesse dia eu fiquei rindo da minha cara, né? Eu fiquei, gente, nada a ver eu ficar feliz por isso. Quando eu cheguei aqui no GC, a gente começou a compartilhar da palavra e o Espírito Santo falou ao meu coração. Você percebeu que quanto mais constância você tinha, quanto mais vezes você pegou o ônibus, você aprendeu a ouvir quando era o ônibus. Você aprendeu a ouvir, mas você só aprendeu a ouvir porque você pegou o ônibus milhões de vezes. Quando eu peguei o ônibus a primeira vez, eu não sabia discernir. Mas quando eu peguei várias vezes, era impossível saber que não era o ônibus. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando de relacionamento de prioridades. E muitas vezes você diz que não consegue ouvir Deus, que não consegue discernir a voz de Deus, mas assim como eu só consegui discernir o barulho do ônibus com milhões de vezes que eu fui, você também só vai conseguir discernir a voz de Deus se você tiver um relacionamento constante. Não tem como você saber discernir se você não tiver um relacionamento constante. Então, você não pode aceitar uma vida normal. O relacionamento, Jesus como prioridade, tem que te levar a ter uma vida sobrenatural como rotina. A segunda coisa que nós precisamos fazer para ter passos iguais a Jesus é entender a nossa identidade. Eu queria um voluntário aqui. Qualquer pessoa que quisesse voluntariar para responder uma pergunta minha. Alguém quer? Ou eu vou chamar alguém, entendeu? Vou chamar a Isabela. Vem cá, Isabela. Vem cá. É fácil, não é difícil, não. Isabela, pensa que todas as pessoas que estão aqui, elas nunca te viram na vida. Elas não sabem quem você é. Elas não têm noção, não sabem... Nem o seu nome elas sabem, tá? Vocês fingem que não conhecem ela, tá, gente? E agora, você precisa se apresentar para elas. Então, você vai falar quem é a Isabela. Tá bom? E aí, galera, eu sou a Isabela, tudo bem? Tenho 9 anos, e aí? Não, elas têm que te conhecer. Vocês querem conhecer a Isabela mais? Sim! Quem é você? Eu já falei. Não, falei. Quem é você? Sou a Isabela. 9. Eu gosto de comer. Você mora onde? Eu moro no Bairro da Glória. Eu adoro a Deus. Sério. Se apresentei, galera. Tá bom. Palmas para Isabela, gente. Eu não posso chamar todo mundo aqui, mas eu quero que você pense na sua cabeça. Se eu te perguntasse hoje, quem é você? Quem é você? Tipo, o que você responde? Quem é você? Quem é a Bia? Quem é a Kathleen? Eu quero, em Êxodo 3:10, diz assim: Vai, pois, imediatamente. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: Quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhe Deus: Eu estarei contigo. Essa é a prova que eu sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vos prestareis culto a Deus nesse mesmo monte. Essa pergunta, quem sou eu? Quantas vezes você já fez essa pergunta na sua vida? Alguém te manda, Deus te manda, por exemplo, enquanto eu estava no ônibus orando por alguém, eu poderia virar para Deus e falar: Deus, mas quem sou eu para orar por essa menina? E talvez você está aqui e você também não sabe. Eu te perguntei quem é você e talvez você nem teve uma resposta. Moisés perguntou a mesma coisa para Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa que para ele parecia muito difícil e a primeira coisa que ele perguntou foi: Quem sou eu?
Agora, quem está lendo aí comigo ou quem prestou atenção no que eu falei? Deus respondeu a pergunta de Moisés? Deus respondeu quem Moisés era? Não. E aí, quando eu li esse versículo, a primeira coisa que eu pensei, caraca, Deus ignorou ele, né, gente? Sou meio sentimental, né? A primeira coisa que eu pensei foi, pô, Deus ignorou a pergunta dele. Ele perguntou quem eu sou. Ele podia ter respondido, né, Moisés, você é incrível, você é muito especial. Mas Deus não respondeu isso. Deus respondeu uma coisa. Eu estarei contigo. Quem sou eu? Eu estarei contigo. Quem sou eu? Eu estarei contigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a identidade de Moisés não estava em quem ele era, mas em quem Deus é. A sua identidade não está em quem você é, mas em quem Deus é. Então, Deus não ignorou a pergunta de Moisés. Ele estava mostrando para ele que o que importava não era a habilidade dele de ir libertar o povo, mas era quem estava com ele. Deus, sim, era capaz de libertar o povo. E por ele estar com ele, ele se torna capaz. E ele se torna alguém. Então, a identidade de Moisés não estava nas suas habilidades? Talvez você está aqui nessa noite e quando eu perguntei quem você é, você fica meio assim, cara, o que eu vou falar de mim? Tá, o meu nome é Milena, eu tenho 20 anos, eu faço faculdade de jornalismo, mas, sei lá, eu tenho um irmão que se chama Gabriel. Tá, o que eu posso... Eu não sou tão interessante assim. Talvez você tenha pensado isso. Mas o mais importante na nossa vida não são essas coisas. O mais importante é quem está com você. Seguir os passos de Jesus é entender que o mais importante não é a nossa identidade, mas quem Ele é. Tudo na nossa vida tem que estar centrado nisso. Então, se você está bem, se você está mal, se você está feliz, você continua seguindo os passos com Jesus, você continua orando pelas pessoas, você continua servindo na sua igreja, você continua adorando. Porque o que importa é quem Jesus é. Então, Moisés, ele estava disponível para fazer aquilo que ele não se achava qualificado. Quantas vezes Jesus já te enviou para seguir os passos dele, mas você não se sentiu qualificado? Você fez essa mesma pergunta, quem sou eu para fazer isso? Mas essa noite, Deus está te dizendo, eu sou. Ele é. E isso importa. Isso te qualifica. Quem aqui admira alguém? Admira a forma que a pessoa tem uma vida com Deus? Todo mundo. Todo mundo tem alguém que você olha para aquela pessoa e fala, cara, quero chegar lá. E não tem nenhum problema você admirar alguém, todos nós temos que ter isso. Mas eu acho que muitas vezes nós olhamos para essa pessoa com um olhar de tipo, ela está muito longe de mim, eu nunca vou alcançar isso, eu nunca vou ser essa pessoa. Porque, sei lá, porque eu não falo tão bem, porque eu não toco tão bem, porque eu não sei me expressar tão bem, porque eu sou muito estressada. Mas você é quem você é por um motivo. Eu sou quem eu sou por um motivo. Eu gosto de escrever por um motivo. A Kathleen gosta de dançar por um motivo. Então, não pensa que... Não começa a olhar para as pessoas que você admira com um olhar de, tipo, nossa, isso que eu sou não vale nada. Tipo, não tem nada que Deus possa fazer com isso. Porque Deus fez você da forma que você fez para que você venha seguir os passos dele de forma diferente que eu sigo. Tudo que você é, tudo que você gosta, Jesus vai transformar e colocar nos passos dele. Então, você é você por um motivo. A primeira coisa que nós precisamos para seguir os passos de Jesus é não aceitar uma vida normal. A segunda coisa é entender a nossa identidade. E a terceira coisa é deixar uma marca em todos que passam na nossa vida. Jesus, ele não encontrava com alguém. Era impossível Jesus encontrar com alguém e a pessoa continuar, tipo, eu encontrei Jesus. Foi só isso. Foi uma coisinha ali. Encontrei Jesus. Acho que foi mês passado, eu não lembro certo o dia, mas esses dias aconteceu uma coisa comigo aqui na igreja. Eu não tinha visto a Cat chegar e, para mim, ela não tinha vindo no culto. Mas quando acabou o culto, saiu um monte de criança ali daquela salinha, cheia de pintura no rosto, gente, criança tudo pintada. E foi muito engraçado, porque eu não sei quem estava do meu lado, mas na hora que eu olhei a criança pintada, eu virei para a pessoa que estava do meu lado assim, a Cat veio, né? Tipo, criança pintada é sinal de Cat. Foi exatamente essa associação que a minha mente fez. Eu não precisei nem pensar. Eu olhei a criança pintada e falei, Kathleen veio.
Por quê? Porque isso, para mim, é um legado que ela deixou na minha cabeça. Porque ela sempre pinta as crianças da igreja. O que isso significa? O que tem feito as pessoas lembrarem de você? Qual marca você tem deixado na vida das pessoas? Pensa aí, será que se você perguntasse para um amigo seu, se você perguntasse, cara, o que te lembra de mim? Será que a primeira coisa que ele ia responder seria Jesus? Seria Deus? Seria igreja? Seria serviço, adoração? Ou será que seria, tipo, não sei, não consigo nem pensar em uma coisa aleatória. Mas o que tem feito as pessoas gostarem, o que tem feito as pessoas lembrarem de você? Todos nós somos reconhecidos por alguma coisa. É impossível. Quem te conhece, te reconhece por alguma coisa. Por exemplo, quando eu estou andando na rua e eu vejo uma jujuba, eu lembro do Gabriel. É impossível, porque o meu irmão ama jujuba. Então, é impossível olhar para a jujuba sem lembrar dele. O que nós precisamos ser para seguir os passos de Jesus? As pessoas precisam olhar para nós e lembrar Jesus. Olhar para Jesus e lembrar, cara, me lembra muito a Milena. Me lembra muito a Fernandinha. Então, pelo que você tem sido lembrado hoje? Que marca você tem deixado? E sabe o que é engraçado? Que quando nós pensamos nisso, em deixar uma marca, a gente sempre pensa só em deixar uma marca de Jesus, né? A gente sempre pensa só em coisas mais espirituais. Assim, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você pensa da pessoa lembrar de você, tipo, cantando, ministrando aqui. Ou você lembrar da pessoa pregando, lembrar de você dançando. Mas, como o seu professor da escola lembra de você? Aí, ó. Ele lembra de você como um bom aluno, como uma excelente pessoa, uma pessoa generosa, uma pessoa pacificadora, uma pessoa amável, uma pessoa amiga. Ou ele lembra com você como, tipo, o bagunceiro que fica lá... Ah, quem que é o fulano? Ah, nem sei, ele fica lá atrás, não faz nada, só atrapalha minha aula. Você quer que as pessoas daqui da igreja te reconheçam. Talvez você quer alguém, sei lá, te siga no Instagram, te reconheça como seguidor de Jesus. Mas as pessoas mais importantes, que são pessoas que nós podemos trazer para Jesus através do nosso testemunho, a gente não se importa. Ah, Milena, mas o que ser uma boa aluna tem a ver com isso? Tudo. Porque a nossa excelência não precisa ser só aqui na igreja. Não precisa ser só no ministério. Mas em todos os lugares que nós estivemos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque um dia eu tive uma experiência muito incrível, que ficou marcada na minha vida. Eu estudava numa escola, eu estava no sexto... Gente, eu era muito novinha, eu tinha acabado de entrar para a igreja, assim. Quer dizer, eu sempre fui, né? Mas estava mais envolvida. E aí eu lembro que tinha um menino da minha sala que os meninos tratavam ele muito mal. Os meninos, tipo, falavam mal dele, batiam nele, faziam tudo e tal. E todo mundo naquela sala via aquilo e ficava, tipo, tá, normal. E eu lembro que quando eu entrei naquela turma, eu fiquei assim, gente, não. Gente, isso não faz sentido, não, vamos fazer alguma coisa. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ir e falar pra minha professora. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha aí, eles não estão tratando o menino bem, não sei o que está acontecendo e tal. E aí, beleza. Ela resolveu o problema, deu tudo certo, parou essa situação. Mas ela era professora de matemática na época. Eu sou péssima em matemática, gente. E aí, mesmo assim, eu fazia questão de mostrar que eu queria aprender. Então, eu sentava na primeira fileira assim, e tal, não sei o quê. E várias vezes eu conversava com ela, ela via as minhas atitudes com os meus colegas. E eu lembro que no final do ano ela chegou para mim e perguntou, cara, eu queria saber, assim, de onde vem esse carinho assim, que você tem com as pessoas, assim? Tipo, o que foi sua mãe que te ensinou? O que aconteceu? E eu falei, foi Jesus. Eu não fiz uma coisa extraordinária. Eu não orei por ninguém lá. Mas a forma com que eu tratei as pessoas, a forma com que eu me portei dentro da minha sala, fez ela perceber, tem alguma coisa nela que eu preciso descobrir o que é. Então, você está na sua faculdade, você está na sua escola, para que os seus professores sejam marcados por quem você é. Como que seus pais descreveriam você? Será que se eu chegasse, chamasse a sua mãe e seu pai aqui e falasse, ó, como que é o fulano? Será que ele ia falar, ele é obediente? Ele é dedicado? Ele faz tudo o que ele precisa fazer?
ele conversa com a gente, ele tem comunhão em família? Ou será que ele ia falar, ele só fica no quarto dele mexendo no celular, entendeu? Não tenho muita coisa para lembrar dele, não. As pessoas que estão próximas de você também precisam ser marcadas. Não só pelo seu lado espiritual, aqui, num púlpito, na igreja, na salinha, elas precisam ser marcadas pelo seu caráter. Eu acho que a gente esquece disso. Então, seguir os passos de Jesus, eu estou te dizendo essa noite, não é só cantar, falar, mas é você ser uma boa filha, um bom filho, um excelente aluno. Porque isso vai fazer com que as pessoas pensem, o que ela tem? O que ele tem que ele está agindo diferente de todas as outras pessoas aqui? E aí você vai poder fazer Jesus. Mas se você não deixa nenhuma marca, talvez as pessoas nem percebam. Então, você é responsável pelo quanto você se aprofunda. Muitas vezes nós achamos que depende de Deus. Deus já fazia algo na minha escola, Deus já fazia algo na minha faculdade, na minha família, mas a palavra de Deus já foi dita. Tudo que nós tínhamos já aconteceu. Tudo que nós tínhamos, Deus já explicou, já deixou a palavra de Deus aqui. Tudo que você ouve aqui no domingo, tudo que você ouve aqui na quarta-feira precisa ser refletido na sua vida. Não é um momento só de você ouvir, mas de você fazer. Então, é muito importante pensar no céu, não somente como um lugar que você quer ir. Eu lembro que quando eu me converti, essa era a coisa que eu mais, sei lá, pra mim era é pecado ou não isso? Eu vou pro céu se eu fizer isso? Essa era a minha vida, o importante é ir pro céu, entendeu? Ir pro céu. O resto a gente, ignora. O importante é ir pro céu. E talvez você tá aqui nessa noite e você pensa assim, o importante é ir pro céu. Eu tô aqui, beleza, mas eu não deixei nenhuma marca na terra. Mas Deus não te chamou só para ir pro céu. Deus te chamou para trazer o reino dos céus aqui pra terra. Então, ele anseia por levantar um povo que não irá apenas levar o reino de Deus com palavras, mas com poder. Aleluia. Quem aqui já assistiu um filme? Esquece. Quem aqui já assistiu um trailer de um filme que você achou que era muito bom? Você falou, esse filme vai ser sensacional. Calma. Aí, quando você foi ver o filme, era muito ruim. Gente, quem nunca, né? Todo mundo. Todo mundo. Pô, você viu o trailer, você falava assim, esse filme, eu vou chorar. Esse filme, esse ator, incrível. Essa história, uau. E aí, quando você para ver o filme, você fala, não. Era só isso. Pô, fiquei animada, contei os dias pra estreia. E era só isso aí. Sabia que essa é a impressão que algumas pessoas podem ter de você? Porque elas veem só um trailer. Isso que você está vendo aqui, eu falando, é só um trailer. Você está vendo aqui, sei lá, meia hora de eu falando. Mas o real, o filme, não é o que acontece aqui. É o que acontece quando eu saio daqui. Então, quem aqui fica com raiva? Você fica com raiva? Levanta a mão, gente. Quem fica com raiva quando isso acontece? Pô, todo mundo. Agora, imagina as pessoas que olham para você e falam, cara, essa menina... Uau, eu vi ela falando tal coisa outro dia, eu vi ela orando por fulano, vi ela na igreja dela, essa aí a gente pode seguir. Essa aí eu tenho certeza. E aí, quando elas assistem o filme, quando elas passam um pouco mais de tempo com você, elas falam, não era muito isso, não. Você já conheceu alguém assim, tenho certeza. Mas será que você tem sido assim? Será que se as pessoas se aprofundarem em relacionamento com você, elas vão continuar tendo a mesma impressão de quando elas te veem por pouco tempo falando, cantando, orando? Não sei. A nossa vida precisa ser seguir os passos de Jesus. E muitas vezes na minha vida, eu falava a frase, alguém falava, não, porque eu vou te imitar. Eu quero imitar a Milena. E isso me dava... Gente, isso me estressava. Me estressava primeiro porque eu não gostava de gente me imitando, entendeu? E segundo, porque eu ficava, não, você tem que imitar Jesus. Eu posso, entendeu? Não, imita Jesus, não me imita não. Por quê? Porque é muita responsabilidade. Falar pra pessoa assim, vou imitar a Milena. Cara, como assim? Não, muita responsabilidade. Imita Jesus, porque pra mim não dá, não. Mas sabia que a Bíblia diz que nós precisamos ter essa ousadia de dizer, pode me seguir. Será que se alguém chegasse
Olha para a pessoa que está do lado. Você poderia virar para ela e falar assim, pode me seguir. Seguir os passos de Jesus não é só sobre a sua vida, mas é sobre as pessoas que estão ao seu redor poderem olhar para a sua vida e falar, eu vou imitar o que ela está fazendo. Porque às vezes a gente pensa, se eu não tiver... Às vezes você está aí e você pensa, mas eu não sinto que tem ninguém me olhando. Não sinto que tem ninguém me imitando. Eu sinto que sempre vai ter alguém observando você. Se você carrega Jesus, sempre vai ter alguém observando você. Ou para te imitar, ou para criticar. Sempre. Mas você precisa poder ter essa ousadia de dizer, pode imitar. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Que nesse momento, você pense em tudo que você passou com Jesus até hoje. Toda a história que você tem com Ele. E se você tem de verdade seguido os passos dele, eu te peço que você faça uma reflexão nessa noite. Nós não estamos aqui nessa terra simplesmente para seguir uma rotina, para ser pessoas legais, mas nós estamos aqui nessa terra para deixar uma marca em todas as pessoas que passam pela nossa vida. Para mostrar para elas que Jesus é real e levar as palavras do reino de Deus, não somente em palavras, mas em poder. Então, nessa noite, eu queria orar por você. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero orar para que você leve as palavras de Deus, não somente em palavras, mas em poder. Que as pessoas, ao olharem para você, elas possam falar, eu vou seguir ela, eu vou seguir ele. E que você possa ter essa ousadia de dizer, pode me seguir, porque eu sigo os passos iguais aos de Jesus. Jesus, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por essa noite, te agradeço, Jesus, pelas pessoas que estão aqui nesse lugar. E eu te peço que nessa noite, Senhor, venha trazer uma revolução no nosso coração. Que nós não venhamos ficar presos na nossa rotina. Que essa noite venha gerar algo no nosso coração para ficar irritado de viver apenas na nossa rotina. E que venha trazer uma ousadia para que nós vivamos experiências incríveis, extraordinárias na sua presença. Te peço que os adolescentes e os jovens que estão aqui não sejam apenas pessoas legais, não sejam apenas pessoas normais, mas que eles sejam exemplos onde eles estiverem. Exemplos de bons alunos, exemplos de amigos incríveis, que em nome de Jesus o Senhor venha resplandecer sobre eles a sua unção, a sua graça. Que em nome de Jesus, onde eles estiverem, seja impossível não lembrar do Senhor, seja impossível não lembrar do que o Senhor fez na vida deles, que eles venham de verdade ser um testemunho vivo, não somente em palavras, mas em poder do que o Senhor fez, da salvação que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor tire toda insegurança, todo medo, toda dúvida, toda falta de identidade, que o coração, a mente deles venha estar agarrada a quem o Senhor és. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.